você ou seu filho na sua casa acordam aí com o nariz entupido, espirrando, alergia, né, respiratória, acorda no dia seguinte cansado, fadigado, com preguiça, com dificuldade para começar o dia? Pode ser alguns erros que você está cometendo aí na sua casa, principalmente no período noturno. E hoje eu vou te explicar as 4 coisas principais que ninguém pensa que fazem mal para o seu pulmão e não deixam você dormir bem. Por isso você acaba aí acordando tanto com sintomas de rinite, de sinusite, como também super cansado, preguiçoso de manhã e não começando bem o dia. Se você ainda não me conhecia, eu sou a doutora Bruna Scalco, eu sou médica integrativa e amo vir aqui falar sobre cura de forma natural. Então já se inscreve aqui no meu canal para você não perder nenhum conteúdo. Aproveita o que já tem pronto para vocês. Então vamos falar sobre o pulmão, gente. Por que o pulmão é o grande, hoje é o rei do nosso vídeo, né? O pulmão é esse órgão que a gente tem aqui dentro da nossa caixa torácica, né? Ele é tipo como se fosse uma esponja que abre e fecha e faz a troca do oxigênio pelo gás carbônico. Todos os dias a gente faz toda a troca ali do nosso sangue desoxigenado, puxa o ar, que é o oxigênio, né, pelos pulmões, oxigena o nosso sangue para justamente chegar esse oxigênio até as nossas células, né? Porque as nossas células precisam de oxigênio para sobreviver, fazer inclusive energia. E se a gente fica ali, inclusive, mais de 3, 4, 5 minutos sem oxigênio, existem danos às vezes que podem ser até irreversíveis para o nosso corpo, incluindo para o nosso cérebro. Então, se você à noite não respira bem, se você não tá com seu pulmão adequado, você vai sofrer as consequências, né? Então, tem muita gente aí sendo diagnosticado com alergias, com rinite, com sinusite, fica aí tomando remédio toda hora. Tem gente também, principalmente criança, sendo diagnosticada com hiperatividade, né? TDAH, porque a criança acorda mal, fica o dia inteiro, né, se sentindo agitada justamente porque não dormiu bem. Para que você durma bem, para que você acorde bem no dia seguinte, não tenha ansiedade, não se sinta cansado, não tenha hiperatividade, acorde bem, com disposição, com energia, você precisa dormir bem. Esse é o primeiro passo. E algumas coisas aí na sua casa você pode estar fazendo errado e é isso que eu vou falar com vocês hoje. Bom, tem coisas muito óbvias que eu nem vou comentar aqui com vocês, nem vou entrar em detalhes, como por exemplo, cigarro, narguilé, outras substâncias que as pessoas inalam, né, por experiência própria, por vontade própria. Eu nem preciso comentar para vocês o quanto é prejudicial, né? A gente já sabe há muitos anos, infelizmente tá voltando a moda de fumar, né? Tinha-se muitas campanhas antigamente falando sobre o cigarro, falando sobre os efeitos negativos no corpo, sobre o perigo de ter câncer, fibrose pulmonar, etc. Infelizmente voltou-se, parou um pouco com as propagandas sobre isso e voltou os jovens aí usar o cigarro e o fumo. Tomara que inclusive tenham novas medidas sociais, né, do governo justamente para impedir isso na população mais jovem. Mas vamos falar das coisas não óbvias, né? Coisas que a gente não pensa. Primeira delas, ter pássaros em casa. Tem muita gente que acha isso super inofensivo, mas na verdade causa muitos danos à saúde. Por quê? Não o passarinho em si, né? O passarinho é um bichinho muito bonitinho, né? Que também deveria estar solto, porque os pássaros foram criados por Deus para justamente estarem na natureza e não na nossa casa dentro de uma gaiola, né? Mas tirando aí as questões sociais, as questões éticas, né, que eu não vou entrar em detalhes, vou falar sobre questão de saúde, né? O que o pássaro tem, gente? O pássaro tem antígenos, são substâncias ali nas penas dos pássaros, quando eles batem as asinhas, e também nas fezes dos pássaros, que acabam fazendo mal pro nosso organismo. Quando a gente inala aquilo, quando a gente respira essas substâncias nocivas, elas acabam entrando no pulmão, causando ali uma reação inflamatória. Inclusive, uma pneumonia de hipersensibilidade por esses problemas é chamada popularmente de pulmão de criador de pombos, justamente porque essas substâncias fazem mal para o seu pulmão. E daí ao longo do tempo pode criar fibrose, né? Pode criar ali um ambiente tão inflamatório que o seu pulmão vai ficando cada vez mais duro e você pode ter até problemas mais graves lá na frente. Então, doutora Bruna, mas eu tenho um passarinho, fica lá na minha área, eu nem respiro essas fezes, não respiro as penas, né? Mas você tem contato com o passarinho, você vai lá, você dá comidinha, você às vezes pode trazer, tem gente que traz o passarinho para dentro de casa ali para ficar brincando, né? As maritacas, enfim. E também o vento, né, gente? O vento leva, o vento
passa ali na sua área, traz um pouco ali para dentro da cozinha, traz para dentro da sua casa, o vento leva a poeira para longe, né? E daí isso fica na superfície, você acaba inalando aquele pozinho ali que viajou na sua casa. Bom, então preste atenção, você que tem pássaros em casa, se você tem na família aí crianças com muita alergia, com rinite, com sinusite, vive aí de hospital em hospital tratando asma, tratando problemas respiratórios, alerta para isso. Segunda coisa que pode fazer muito mal aos pulmões é você utilizar velas ou incensos na hora de dormir. Tem muita gente que chega ali de noite, já acende uma vela, acende um incenso cheiroso para conseguir dormir mais tranquilo, né, para colocar aquele ambiente gostoso, mas as substâncias que são queimadas na vela, principalmente vela de petróleo, né, de parafina, né, que contém ali petróleo, vai fazer mal ao seu pulmão, né? Você vai respirar aquele ar que está sendo queimado ali, aquelas substâncias, vai até o seu pulmão e isso vai danificar as células pulmonares. A mesma coisa acontece com o incenso, que você está queimando ali, você vai inalar aquela fumaça e vai fazer mal. Daí você acaba tendo alergias, você acaba tendo inflamações pulmonares, até mesmo pneumonias por hipersensibilidade por conta dessas substâncias que fazem mal e você não dorme direito. Quando você não dorme direito, teu cérebro não oxigena bem e no outro dia você se sente super cansado, super preguiçoso, justamente porque você não oxigenou bem o seu cérebro. Terceira coisa que ninguém imagina, e tem gente aqui que vai até brigar comigo, que é dormir com ventilador ou ar-condicionado ligado. Gente, o que acontece? Eu sei que tem muita gente aí que tá me assistindo que mora em lugares quentes. Eu, por exemplo, também tenho apartamento no Rio de Janeiro, né? Quando estou lá, realmente sinto muito calor, só que existem alguns cuidados que você tem que tomar. Por quê? O nosso pulmão, ele funciona principalmente, o melhor momento de regeneração das células, de limpeza pulmonar, de desintoxicação é entre 3 e 5 da manhã. Então, se você dorme com o ar-condicionado ligado, se você dorme com o ventilador no seu rosto ali, aquele vento entrando pelo seu pulmão, o seu organismo não vai conseguir fazer todo o processo de limpeza, porque você vai estar modificando o natural. O que é o natural? É à noite a gente acabar abaixando um pouquinho mais a nossa temperatura basal, né? Então a gente acaba ficando mais frio durante a noite e por isso a gente até não faz uma termogênese tão adequada. E daí se você esfria mais ainda o ambiente, se você joga ar frio para dentro do seu pulmão, essa via aérea acaba ficando ainda mais fria e não consegue fazer todas as trocas ali que deveriam ser feitas. Inclusive, se você é uma pessoa aí que trabalha em hospital, se você é médico, se você é enfermeiro, fisioterapeuta que estão me assistindo, vocês com certeza já devem ter associado aí que a maioria das pessoas que morrem durante a noite por conta de problema pulmonar, pessoas que estão ali entubadas, pessoas que estão com problemas ali de pneumonia, problemas graves pulmonares, geralmente esse é o horário de maior quantidade de pessoas que morrem, que é o horário do pulmão. Né? É justamente o horário que o pulmão está tentando se renovar e daí acaba tendo aí as pessoas em UTI morrendo mais nesse período. Crianças também que estão ali com alergias ou que estão com problemas, né, de sinusite, de pneumonia, vocês podem observar também que elas começam a tossir, principalmente nesse período de 3 a 5 da manhã. Fumantes também acabam tossindo mais nesse período, acabam até acordando de madrugada justamente por conta disso. Então é bom a gente entender como que o nosso corpo funciona, né? O pulmão ele tem o melhor horário, o fígado também tem seu horário de desintoxicação, o pulmão tem de 3 a 5, então nesse período a gente não pode jogar vento, não pode jogar ar frio para dentro do pulmão, senão a gente vai alterar o mecanismo de funcionamento dele. Doutora Bruna, mas o que eu posso fazer? Gente, aquele calor que a gente sente é principalmente na hora de dormir. Tá? Se você observar, depois de 3 a 4 horas de sono, como a nossa própria temperatura basal ela diminui durante a noite, a gente não sente tanto calor. Então, o ideal é você fazer o quê? Você colocar um timer ali, colocar aquela função de sleep, né? Programar o seu ar-condicionado para você, nas primeiras horas, você dorme com o ar-condicionado ligado e ele automaticamente desligar ali por volta de 1 hora da manhã, que é o horário ideal ali para você desligar entre 1 a 2 horas da manhã, para não entrar aí de 3 a 5 com aquele ar gelado, aquele ar frio. Deixa só o ambiente mais ali agradável para você não acordar por conta do
calor, né? E aliás, é até melhor que você sinta calor, que você sue de madrugada, do que você passar frio, porque o organismo, ele trabalha dessa forma, né? Mais saudável até você sentir calor do que sentir frio. Tá, mas o que vai me acontecer se eu dormir com ar-condicionado ligado a noite inteira com o ventilador? O que vai acontecer é que você vai acabar obstruindo, né, por conta do vento gelado que tá chegando ali no seu nariz. O teu nariz, o teu sistema respiratório, ele vai fazer uma reação ali para justamente frear, né, esse agressor que está chegando ali, e daí você vai acabar entupindo as vias aéreas. Daí quando você entope as vias aéreas de madrugada, você fica ali respirando pela boca, você acaba fazendo apneia, né? Você acaba não chegando oxigênio adequadamente no seu cérebro, e daí você não descansa bem. Você vai danificando o seu cérebro ao longo dos anos, vai ter mais chance de ter Alzheimer lá na frente, e crianças podem desenvolver, inclusive, hiperatividade, como eu falei no começo do vídeo, por conta de não dormirem bem. Às vezes o problema está na forma de dormir e está afetando no dia a dia da criança. A criança está ali hiperativa, ansiosa, não tem parada durante o dia porque ela não, simplesmente porque ela não dormiu bem. E você que é adulto também pode acontecer isso. Daí no dia seguinte você acorda cansado, fadigado, sem energia, justamente por não ter feito todas as etapas do sono adequadamente e não ter renovado o oxigênio do seu cérebro. E a quarta coisa que impacta muito na saúde do seu pulmão, na verdade, está na sua mesa, na sua alimentação. São duas coisas, na verdade: leite e trigo, gente. Esses dois alimentos, eles são extremamente inflamatórios. Então, esses dois alimentos, gente, o glúten e a lactose, eles acabam fazendo uma reação imunológica no nosso corpo. E isso a gente vê muito com os padeiros, né? A maioria dos padeiros tem aquela asma chamada asma do padeiro, porque respira ali o glúten, né, no dia a dia ali fazendo a massa, né, do pão, e daí fazem uma reação direta imunológica no pulmão. Só que quando a gente come, a gente também acaba fazendo essa reação. Por quê? Porque o nosso intestino, ele se hipersensibiliza, passa essas toxinas para dentro do sangue, e daí o nosso sistema imunológico cria anticorpos que acabam atacando outras partes do nosso corpo, né? Que era para atacar, por exemplo, a gliadina do glúten ou atacar a lactose, mas na verdade vai atacar outros órgãos do corpo, e um dos órgãos atacados é o pulmão. Então tem muita gente aí fazendo asma, fazendo bronquite, alergias respiratórias, porque estão utilizando glúten, porque estão utilizando lactose. Faça a experiência aí na sua casa, retire o glúten e a lactose por pelo menos 30 dias e observe. Depois vem aqui me contar o que melhorou, se as tuas alergias começaram a melhorar. Essa é a primeira coisa que a gente faz no tratamento, quando chega um paciente pra gente, na nossa equipe, né, com problemas respiratórios, a gente muda a alimentação, a gente retira esses alimentos inflamatórios. E se você também tem dúvida, quer fazer um exame para diagnosticar, tem o painel de 221 alimentos, onde você consegue ver ali as hipersensibilidades que você tem. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Apesar de ser algumas notícias ruins, mas às vezes pode ser aí a solução para o seu problema, para o problema da sua família que vive aí com problemas respiratórios. E não se esqueçam também dos mofos, né? Que são coisas muito óbvias, mofo, pelos de cães, gatos em casa, isso tudo pode causar hipersensibilidade. Mas nesse vídeo eu quis trazer para vocês coisas diferentes que quase ninguém pensa e nem associa aos problemas respiratórios, e não associa também que está dormindo mal e não está deixando o pulmão trabalhar bem à noite. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, para chegar ao máximo possível de pessoas. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente aí, muitas famílias que têm problemas respiratórios. Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.